Queria ler dois textos com você para começar essa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. E você deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai usar um outro texto. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Eu disse isso pela manhã e repito, tem um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Para mim, Mateus 7, 21 é de chorar, literalmente. A Bíblia tem muitas histórias de maldade humana, muita história de violência humana, muita história de coisa feia. Mas poucos textos são como o texto de Mateus 7, 21, porque não tem mais chance de voltar atrás o que está escrito aqui nesse texto. Esse texto é o final de toda a história, e a partir de um tempo que foi declarado o que está declarado nesse texto, não tem mais jeito de voltar atrás. Olha que tristeza esse texto. Mateus 7, a partir do versículo 21, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, dizendo, lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam todo o mal. Que tristeza! Você entendeu o que esse texto está dizendo para a gente? Esse texto está dizendo que vai ter gente que durante toda a vida acha que tem a salvação. Mas algumas dessas pessoas vão chegar no céu. E Jesus vai dizer para eles, Jesus o Salvador vai dizer: afastem-se de mim que eu não os conheço. Mas Deus, eu expulsei demônio no teu nome. Não sei quem é você. Deus, eu frequentei os cultos de domingo, todos os domingos da minha vida. Eu não te conheço, pode ir embora. Mas Deus, aí Igreja Batista Vida Nova tem 2 domingos e eu fui nos 2. Esse não é o teu lugar, eu não te conheço. É muito triste parar para pensar que tem gente que vive enganada por toda a vida. Tem gente que acha que é uma coisa, que faz uma coisa, mas não é. Vai ser, de certa forma, surpreendido quando chegar no julgamento, no dia do juízo, e o Salvador dizer: eu morri por você, mas você não fez nada por isso. Então, esse lugar não te pertence. Pode ir para outro lugar, pode ir para o lugar de perdição eterna. E eu queria pensar com você, por que isso acontece? Eu gosto muito de uma palavra, eu acho que tem muito a ver com o meu temperamento, porque você sabe que nossas atitudes são direcionadas pelo temperamento que a gente tem, não é? E eu gosto, para pensar sobre as coisas, de sempre comparar comparar A com B, custo, benefício, ganhos e perdas, ônus e bônus de cada coisa, e esta é a minha forma racional de pensar para algumas coisas. E eu gosto muito de uma palavra que tem um significado que, se você não sabe, eu vou te ensinar nessa noite, que é paradoxo. Eu gosto de paradoxos. Eu gosto de contradições, porque contradições me fazem pensar. E aqui tem uma contradição ou um paradoxo de um crente. Porque um crente que viveu todos os dias da vida dele, de certa forma, na igreja, vai chegar no céu e Deus vai dizer que não o conhece. Abre tua Bíblia lá no primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel. Samuel, no capítulo 3, tem a história do homem que dá o título deste livro, Samuel. Samuel 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte:
O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Que Deus nos abençoe nessa palavra, amém? Olha só, eu quero, quem nasceu num lar evangélico de nós que estamos aqui? Uma miséria de pessoas, né? Pouquíssimos. Eu faço essa pergunta para dizer que a vida de Samuel, ou a história do início da história de Samuel, era absurdamente diferente da grandíssima maioria de nós que estamos aqui. Samuel teve uma consagração ainda no ventre das histórias mais lindas da Bíblia. A mãe de Samuel não podia ter filho, era estéril. E tomada de uma vergonha por não ter filho, ela disse: Deus, dá-me um filho, senão eu vou morrer. Por favor. A Bíblia diz que Ana chorava na presença de Deus pedindo um filho. Mas a história de Samuel começa de um jeito tão lindo, porque Ana diz o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor me dê um filho, mas se o Senhor me der um filho, esse filho é teu. Se o Senhor me der um filho, aquilo que eu quero tanto, a primeira coisa que eu vou fazer com esse filho é entregar de volta para o Senhor. Que coisa maravilhosa! A consagração, ainda antes de Ana engravidar, é lindo. Nós consagramos aqui um bebezinho nessa noite. Espero que esse bebê tenha sido consagrado desde antes da gestação, não é? Em nome de Jesus. Mas nem todo mundo tem esse privilégio que Samuel teve. Eu perguntei aqui, 99,9% das pessoas que estão aqui não tiveram essa bênção. Teu pai e tua mãe nem sabiam o que era Deus, quem era Deus, quanto mais dizer, meu filho é teu. Agora para Samuel, aconteceu assim. Samuel nasceu, a Bíblia diz que assim que Samuel desmamou, Ana cumpriu com o voto dela. Pegou o filho, levou para Eli e disse: Eli, literalmente, toma que o filho é teu. Toma que esse filho não é mais meu, esse filho é do Senhor. E para esse filho ser do Senhor por todos os dias da vida dele, ele tem que morar aqui, na casa do sacerdote. Ele tem que viver nesse lugar. E a palavra de Deus diz que Samuel ministrava perante o Senhor desde bebê. Que começo mais abençoado a gente poderia querer de um bebê? Não há início mais perfeito do que esse. Não há início mais maravilhoso do que o que a gente acabou de ouvir. Samuel foi um privilegiado desde antes de ele nascer.
Agora, se a gente continuar na história de Samuel, lógico que a vida de Samuel, assim como a nossa, aí começa a entrar, parecido com as nossas, não é uma vida de mar de rosas, não é? Samuel teve as suas dificuldades, teve muito trabalho com seus filhos, assim como alguns aí do mundo, não a gente, em nome de Jesus, porque a gente não vai ter problema com os nossos filhos, viu, Manuela? E foi uma vida normal, mas ele teve um momento de ser consagrado. E aí está o primeiro paradoxo absurdo da vida de um crente. Samuel estava tão perto, mas tão longe. Como alguém pode estar tão perto da presença de Deus, mas não conseguir ouvir a voz de Deus? Como alguém pode ter sido consagrado? Samuel só conhecia 2 casas. A casa da mãe dele, que muito provavelmente ele não lembrava de nada, porque ele saiu desmamado. Tá bom, vamos considerar que desmamar significa 3, 4 anos, né? Porque eu não sei como era, a gente tem que estudar um pouco de história para saber como era a criação, a alimentação, a saúde das crianças há milhares de anos atrás. Eu creio que desmamado naquele tempo era bem maiorzinho do que a gente desmama hoje. Minha crença pessoal. Ainda que fosse ali 3, 4 anos, Samuel conhecia a casa da mãe dele e a casa de Deus. E uma criança ou uma pessoa que só conhece a casa de Deus, mesmo assim, ela pode não conhecer a voz de Deus. Ainda que você, ainda que eu, ainda que qualquer um viva dias e dias e dias e dias e dias na casa de Deus, de nada adianta se a gente não aprender a discernir a voz do nosso Deus. Porque nosso Deus vai nos chamar e a gente vai dizer: discipulador, me diga. E o discipulador vai dizer: vou te dizer o quê? Eu não te chamei. Líderes de célula, me diga. Me diga o quê? É Deus que quer falar com você. É Deus que está te chamando pelo nome e está esperando você abrir os seus ouvidos para Ele fazer escolhas por você. Deus é aquele que quer fazer com que as palavras dEle, a direção dEle chegue até o teu ouvido. Mas para isso, você precisa deixar de ser um frequentador de casas de Deus para ser um ouvinte da voz dEle. É assim que tem que ser. Você que tem o privilégio de ter sido consagrado, ou você que está visitando a gente hoje pela primeira vez. Sabe por quê? Talvez a tua vida nada dá certo, porque você não tem ouvido a voz de Deus. Sabe por que você, crente que está aqui, que não é a primeira vez, não tem dado certo? Porque você não tem ouvido a voz de Deus. O mundo é cheio de ruído. O mundo tem muito. O pior problema, um dos piores problemas que existe hoje no mundo se chama má comunicação. A má comunicação é péssima, acaba com casamentos, a má combinação acaba com famílias, a má combinação faz com que inocentes sejam mortos, sejam presos. A má combinação faz com que verdades virem mentiras e que mentiras virem verdades. Por quê? Porque quando a comunicação não flui, é isso. Quando a tua comunicação com o teu Deus não fluir, você vai perder muito tempo. E você não tem tempo para perder tempo. Você não tem mais tempo para ficar na tentativa e erro da tua vida. Eu vou tentar, se não der certo, amanhã não dá mais para ser assim. Eu vou tentar porque se não der certo, amanhã eu mudo de jeito e tento de novo. Não é assim. Não dá mais tempo da gente viver desse jeito. A gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem saúde para ficar tentando e tentando de novo se não dá certo. Por isso que nós precisamos ser bons ouvintes da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. O que a gente pode aprender? Já um monte de coisa nessa primeira parte de que Samuel era um homem que precisava ouvir a voz de Deus. A gente pode aprender que Deus quer que você conheça a voz dele. Isso é para todo mundo. A gente pode aprender se para Samuel, que tinha toda essa consagração, demorou tanto tempo,
você precisa entender que você precisa buscar, porque talvez para você também está demorando. A gente pode aprender que não adianta estar no lugar certo, com o propósito certo, se você não conhece. Entenda uma coisa, quinta, na oração extraordinária, foi dos pais orando pelos seus filhos. E eu trouxe uma palavra aqui baseado em Êxodo 12, e eu disse ali que pais têm a obrigação de ensinar, eu chamei ali, porque o texto chamava, cerimônias para os seus filhos, ok? Pais precisam ensinar coisas para os seus filhos. Pais precisam ensinar que filho precisa dizimar. Pai precisa ensinar que filho precisa ter reverência na igreja. Pai precisa ensinar que ou nos gaditinhas ou do meu lado assistindo culto, porque, não é? Porque você veio aqui para cultuar Deus. Pais precisam ensinar que a célula, a gente precisa começar no horário. Pais precisam ensinar isso. Então, todo mundo que está começando uma caminhada com Deus, precisa de coisas básicas. Isso que eu falei são coisas para a gente começar a andar. Você, de novo, tomando licença para você que está nos visitando, você que veio aqui pela primeira vez, que vai, em nome de Jesus, entregar a tua vida para Jesus, apesar que talvez você nem saiba o que é isso, e vai querer andar com a gente porque você quer ser feliz como a gente é feliz, como eu sou feliz. Os homens que estão nos visitando têm a oportunidade de empatar comigo para ser o homem mais feliz do mundo. Você vai dizer, e agora o que eu faço? Alguém vai te dizer, olha, agora dia 15 de novembro você vem no Fruto Fiel. Se você tiver vaga aí dia 14, você vem no congresso já para você chegar chegando. Essa semana você tem uma célula, cerimônias, práticas básicas, mas isso precisa ser o começo. Porque o que você precisa de verdade é fazer isso. Tudo isso você faz para uma coisa, para ouvir a voz de Deus. Por que você se dispõe a sair da tua casa e vir aqui ouvir alguém como eu durante 1 hora ou quase 1 hora falando um monte de coisas? Porque você precisa ouvir a voz de Deus. Porque você precisa sair de simplesmente um praticante de boas práticas para ser ouvinte da voz de Deus. Alguém que conhece o que é certo a ser feito, para alguém que reconhece a voz de Deus, é muito diferente. É contraditório. É paradoxal, para usar a palavra que eu gosto. Não adianta eu estar aqui todos os dias porque é legal, porque é gostoso, porque as pessoas me abraçam na hora que eu sou apresentada. E as irmãs introdutoras são tão simpáticas, né? Eu talvez trabalhe na introdução, porque eu sou um homem simpático. Então, talvez mais para frente eu decida trabalhar na introdução, porque elas são tão amáveis, né? Recebem a gente com um sorriso, graça e paz, nos servem. Ah, é por isso que eu vou na igreja? Não! Você vem aqui nesse lugar para ouvir o que Deus quer falar para você. E Samuel é um contato individualizado com o nosso Deus, não é? Samuel queria falar com ele de forma individual, assim como Deus quer fazer com você, em nome de Jesus. Amém? Agora, nós precisamos aceitar um desafio nas nossas vidas. Depois de aprendermos a ouvir a voz de Deus, Deus nos chama para a gente ser como Eli. Quem foi Eli na história? Eli foi o que cumpriu o ministério de Jesus Cristo na vida de Samuel. Como assim? Ah, mas Jesus Cristo nem tinha existido ainda. É verdade. Jesus Cristo veio milhares de anos depois. Como assim? Eli foi o homem usado para realizar o ministério de Jesus Cristo na vida de Samuel. Ora, assim como eu e você temos o ministério de Jesus Cristo, Eli foi esse homem. Jesus Cristo veio para religar o pecador à presença, à comunhão com Deus Pai. Eli foi o homem usado para religar
a criança Samuel, que não sabia discernir a voz de Deus, com o pai que queria se comunicar com ele. O que eu faço com os meus 12? Eu faço muita coisa assim, né? O que eu faço com os meus 12? Eu sou usado por Deus para ensiná-los a terem comunhão com Deus. Esse é o ministério de Jesus Cristo. De ser o elo, de ser a ponte entre o pecador, aquele que não sabe, para se comunicar com o Pai, para conhecer a Deus e ouvir a voz dEle. Todos nós temos esse ministério na nossa vida. Nós estamos nesse lugar para aprender, mas também para ensinar. Nós estamos nesse lugar para aprender a ouvir a voz de Deus e para ensinar, assim como Jesus Cristo fez, assim como Ele fez, assim como eu e você faremos. Você vê lá no versículo 8 e 9, Samuel tinha literalmente enchido o saco de Eli, né? Curado 3 vezes. Eli dizendo, diga, você me chamou. Imagina Eli, um velho já, a Bíblia fala, fraco, parece que meio doente ou fraco de saúde, e talvez cheio de dificuldade para dormir, por 3 vezes é acordado. Mas ele percebe, você precisa ser esse que percebe quando Deus quer falar. Você precisa ser esse que se toca. O que você está fazendo aqui, filho? Esquece, é Deus que está te chamando, não sou eu. Esse é o ministério de Jesus Cristo. Religar a comunhão de um pecador com Deus Pai. Esse é o ministério meu e teu. Aproveita você, de verdade, hein? Escute, você que trouxe um visitante aqui nessa noite, aproveite para virar para ele nessa hora e dizer, eu vou ajudar você a você ter a sua comunhão restabelecida com teu Pai. Pode dizer para ele aí, quem trouxe um visitante, pode dizer para ele, conte comigo, porque eu vou ser canal de Deus, eu não vou fazer nada, mas eu serei instrumento de Deus para fazer você se comunicar com teu Pai. O Deus que quer falar com você, e eu vou te ajudar a aprender a ouvir a voz dEle, porque esse é o nosso ministério, é por isso que a gente faz célula, é por isso que nós temos cultos, é por isso que nós temos o site da igreja, é por isso que nós temos o canal do YouTube, é por isso que eu estou pregando, é por isso que eu estudo a Bíblia, para aprender, para depois ensinar, precisa ser assim, porque esse é o ministério que Deus levantou para mim e para você. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo nesse ministério. Nós precisamos aprender e ensinar as pessoas a deixarem de ser frequentadores da casa de Deus para serem ouvintes da voz de Deus. É isso que Tiago Belan precisa estar disposto a fazer na vida. É isso que você precisa estar disposto a fazer na vida. Cumprir o propósito de Cristo por onde quer que você vá. Olha, é fácil. Não, não é fácil. Mas é simples. É fácil? Não, é difícil. Mas não é complicado. O que eu tenho que fazer? Eu vou ser canal de bênção na vida de alguém. Aí eu vou dizer para a pessoa, meu amigo, eu te trouxe aqui no dia 3 de novembro, hoje é 3 de novembro, né? 3 de novembro de 2019 na Igreja Batista Vida Nova, e eu vou te ensinar como você ouvir a voz de Deus. É absolutamente complexo. Você tem que orar por 40 dias, jejuar a carne, esperar 3 anjos aparecerem com asas de 4 metros de altura, 7 cabeças, cada uma com 2 olhos, e aí você se prostra. Não é nada disso. Você tem que aprender que é simples. Pergunte para Deus, enquanto Deus não dá a resposta, você não faz nada, quando Ele te dá a resposta, você faz o que Ele mandou. É só isso.
É fácil? Não é fácil, porque esperar dói. É fácil? Não é fácil, porque o silêncio de Deus, como a gente já cantou aqui nessa noite, às vezes é quase inexplicável. Quando Deus fica em silêncio porque Ele está trabalhando, é muito difícil para nós, homens e mulheres, que são apegados às coisas não abstratas, às coisas que a gente vê, às coisas que a gente tem, é muito difícil saber esperar, mas é simples, é só esperar. É muito difícil aceitar o não de Deus, mas é muito simples, é só não fazer nada porque Deus disse não. É muito simples não desistir antes do final da nossa corrida, mas cansa, mas dá ansiedade, mas gera cansaço, mas gera dúvida, mas gera dor, mas é simples, é só esperar porque Deus está fazendo. Eu nem combinei com o pastor Calixto, mas é a música perfeita que cantou no momento de louvor. Porque enquanto a gente não tem nada, ouviu a resposta, a gente vai só louvar. Porque nós precisamos nos mover a partir da voz de Deus falando conosco. Só assim. Tem que ser assim. Nossas decisões pessoais. Eu contei isso no... a gente está há mais de um ano querendo mudar de casa, né? E a gente só vai mudar quando Deus disser sim, porque a gente só faz quando Deus diz. A gente vai escolher a nossa faculdade, ou se a gente vai para a faculdade, quando Deus disser sim. A gente até vai perguntar para Deus se Ele quer que a gente venha no culto de manhã ou da noite, e vem no que Ele manda a gente vir. A gente ajuda no que precisa ajudar, não no que a gente escolhe, porque é Deus que sabe o que é melhor para a gente. Ah, mas eu sei, eu sou bom, eu estudei, trabalhei, me esforcei, e Deus é comigo. Você pode até ser, humanamente falando, bom, mas teu coração é enganoso, a Bíblia diz isso. E se teu coração é enganoso, se você deixar de ouvir a voz de Deus, você pode tomar decisões erradas. E aí, a minha pergunta que eu faço para você nessa hora, o que você tem colhido na tua vida? Quais sementes que você tem plantado e o que você tem colhido? Você tem colhido bênção, o que é bom? Aprendamos a separar as coisas. Temos desertos que Deus nos coloca para a gente ser provado, não é? Mas o povo ficou 40 anos no deserto por burrice do povo. Não foi por vontade de Deus que eles ficaram 40 anos no deserto. Foi pelo pecado, foi por vontades humanas que não era para eles terem naquele tempo. Então, ainda que Deus tenha um tempo para você ser tratado num lugar que não é o melhor lugar do mundo, o tempo do fim e da vitória tem que chegar. É promessa de Deus para as nossas vidas. E se você não tem vivido esse tempo, é porque talvez você não tenha ouvido a voz de Deus. Se você veio aqui nessa noite para sair daqui um ouvinte da voz de Deus, em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero falar para você é um outro paradoxo que tem nesse texto. Vai lá para o capítulo 9. Desculpa, versículo 19, não capítulo 9. Volta lá no capítulo 3, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, no final do capítulo, aquele homem, olha a contradição, o homem que não sabia reconhecer a voz de Deus, agora no final do capítulo, é o homem mais famoso, contextualizando aqui para a gente, do Oiapoque ao Chuí.
19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Dan até Berseba, eu contextualizei para você, é os dois extremos de Israel naquele momento. Então, quando a Bíblia diz que Samuel era reconhecido de Dan até Berseba, significa que ele era por toda a nação. É o que significa de ponta a ponta no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, quer dizer que por todo o Brasil alguma coisa aconteceu. Isso é uma contradição maravilhosa, porque alguém que não sabe nem reconhecer quem é Deus, agora tem honra no nome. Agora alguém que nem sabia se era Deus ou um homem chamando, ou o discipulador chamando, agora todo mundo reconhece como homem de Deus. Deus quer nos fazer honrosos diante da presença dEle. Não é famoso só. Um monte de gente busca fama no mundo. Hoje eu falei pela manhã que talvez 90... Eu já fui sócio de uma academia na minha vida, né? Grande maioria de nós já fomos sócios, né? Paga meses, paga um ano e nunca vai, não é? Eu já fui sócio de uma academia por 6 meses da minha vida. Paguei 6 meses, provavelmente fui no máximo 6 dias e estava lá meu nome e meu dinheiro lá naquele lugar, né? Quem nunca fez, que atire a primeira pedra, né? Todo mundo já fez isso. E eu disse hoje pela manhã que o número meu, não tem estudo por trás disso, talvez 90% das pessoas que estão naquele lugar não estão atrás de uma saúde melhor. Muito provavelmente. Um monte de gente está naquele lugar, está atrás de fama. Não é? Quer ser o homem mais gato ou a mulher mais bonita, e você pode usar o adjetivo que você quiser. Por falar em... Hoje você está maravilhosa, Priscila. Você é a pastora mais linda do mundo, e hoje você está muito gata. Fecha parênteses. E nem vai na academia. Se fosse... Eu não ouvi, graças a Deus. As pessoas estão atrás de fama. Elas querem ser o homem mais bonito ou a mulher mais bonita para ser desejado por todo mundo. As pessoas estão atrás de fama, até, infelizmente, dentro da igreja. As pessoas querem ser líderes de célula para ter a maior célula para aparecer. As pessoas querem que seu nome seja famoso para que todo mundo fale de você. As pessoas querem ter as melhores notas nos seus estudos para que todo mundo saiba quem você é e isso reverta em benefício próprio. Não é isso que Deus tem para a gente, não é isso que Samuel correu atrás. Sim, Samuel teve uma fama, mas na verdade essa fama, eu gosto de usar a palavra que Samuel foi honrado. Samuel teve uma honra diante de Deus. E honra todos nós precisamos. A palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha que o diabo tentou colocar sobre as nossas vidas, Deus vai restituir em dupla honra. Nós sim precisamos ser honrados. Eu tinha um discípulo, que eu orei com esse discípulo mais de 1 ano, para que ele tivesse honra na própria casa dele. Não foi? Não sabe? Todos os dias eu orava com esse homem e dizia: o que está faltando para você é honra na tua própria casa. Porque naquela situação, naquele cenário, e graças a Deus isso mudou, nem respeito da mulher dele ele tinha, da família, dos filhos. Ele não era respeitado por ninguém. Não é isso que Deus quer de nós, que a gente seja uma vergonha para qualquer pessoa, uma vergonha para a nossa família,
Um pai que filho não tem orgulho de chamar de pai é uma desonra absurda. Uma mãe, uma esposa, qualquer coisa que o marido, que os filhos, um filho que o pai não tem orgulho de ter, é uma desonra absurda. E a gente está cheio de gente assim, que a gente conhece. Se você chegou aqui desse jeito, eu quero dizer que Deus vai tirar você daqui nessa noite com uma honra restaurada na tua vida, em nome de Jesus. Ainda que você não sabe distinguir a voz de Deus, você será honrado, porque Deus trabalha em teu favor. Porque Deus te ama e quer ver a mudança acontecer na tua vida. Você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus, mas com uma honra sobre a tua vida na área que você precisa, em nome de Jesus. Não é possível que Sara e Manuela olhem para Priscila e tenham vergonha da mãe que elas têm. Não é possível que alguém seja envergonhado a esse ponto. E está cheio de gente assim. Se você está aqui nessa noite, se Deus te trouxe aqui nessa noite para me ouvir falar, não é para jogar na tua cara verdades, é para corrigir rotas na tua vida. Se Deus te trouxe aqui para mim ouvir falar nessa noite, não é para você sair daqui com medo se você vai bater na porta do céu e Deus vai dizer, vai embora ou não. É para você sair daqui com a certeza de que uma vida eterna te espera, e você é homem ou mulher que ouve a voz de Deus, e não vai ter dúvida nenhuma de que vai viver eternamente com Ele na mansão celestial que Ele preparou para mim e para você. Em nome de Jesus. Olha o último texto que eu quero ler com você, agora sim, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. 16, abre lá rapidinho, 1 Samuel 16. 16:4 diz: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? O menino desconhecido agora se encontra com as maiores autoridades da cidade, e as autoridades estão tremendo de medo, de tanta honra que esse homem tinha na sua vida. Tremendo de medo, perguntando, pelo amor de Deus, você vem em paz? Porque se você vier em paz, glória a Deus. Se você vier querendo destruir, a gente está perdido, porque Deus é contigo. É essa certeza que as pessoas têm que ter sobre a tua vida. Você chegar num lugar e, se você for com uma palavra de bênção, todo mundo sabe que essa pessoa será abençoada. Se você chegar com uma palavra de repreensão, todo mundo sabe que é de Deus, porque a honra está sobre a tua vida. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas que têm conselhos, da nossa boca palavras de sabedoria, da nossa boca palavras de restauração, da nossa boca palavras de restituição, da nossa boca palavras de que cura e que faz milagre, porque a honra está sobre a nossa vida, mas está sobre a vida daqueles que ouvem a voz de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo últimas duas afirmações. A primeira, você precisa querer ouvir a voz de Deus. Você precisa querer ouvir a voz desse Deus que quer falar com você. Deus já fez a parte dele. Cabe a você fazer a tua parte. E depois de ouvir a voz de Deus, você precisa aprender para ensinar que esse Deus fala com homens e mulheres que são dele. E esses homens e mulheres que ouvem essa voz têm honra e realizam grandes coisas, porque a palavra de Deus é sobre a vida desses homens e mulheres. Essa palavra é para mim e essa palavra é para você, em nome de Jesus. Decida
decida querer sair daqui sendo um ouvinte, aquele que ouve, que conhece a voz de Deus, que não tem dúvida. Não é teu discipulador que vai falar por você só, é você que precisa ouvir a voz de Deus. Para de terceirizar as coisas que são a responsabilidade sua. O mundo hoje é um mundo terceirizável. Eu não quero fazer nada porque tem alguém que faz para mim. Eu quero coisas rápidas, fast things, coisas rápidas que vêm, passam, acabam e eu troco pela próxima, eu troco pela próxima, eu troco pela próxima. Então eu preciso de uma religião que eu não preciso fazer nada, que todo mundo faça alguma coisa por mim. Eu preciso de um discipulador que eu não preciso fazer nada, porque ele faz tudo por mim. Ele me carrega da minha casa, da minha igreja, ele me leva para a célula, ele paga o meu encontro e ele ouve a voz de Deus por mim. Eu não preciso fazer nada. Para de terceirizar aquilo que Deus escolheu para você fazer. A voz de Deus é para você ouvir, não é para ninguém ouvir por você. Você precisa tomar essa decisão e deixar Deus fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus. Você que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, Deus quer que você conheça Ele de uma forma que talvez você não faça nem ideia. Mas se eu puder resumir, eu resumo de novo numa coisa que eu falei. Você homem que está visitando a gente, minha oração é que você saia daqui nessa noite sendo o homem mais feliz do mundo, empatado comigo, empatado com um monte de homens que estão aqui nessa noite. Ah, porque você não tem problema? Não, eu tenho um monte de problema. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, eu não viajo para todo lugar que eu quero, eu não tenho dinheiro, eu não como toda a comida que eu quero, eu tenho problema no meu trabalho, eu tenho problema financeiro, Priscila briga comigo de vez em quando. Eu tenho os problemas que todo mundo tem, mas eu sou o homem mais feliz do mundo porque no final das contas eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, e eu tenho a certeza de vitória na minha vida. Eu não tenho a certeza de que eu não vou passar por dificuldades, eu tenho a certeza de vitória, e Deus quer trazer essa certeza sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé no teu lugar. Antes da gente orar, a gente vai cantar uma música muito bonita, que a gente vai dizer que a gente quer ouvir a voz de Deus. Não de ouvir falar, mas de
preciso, tudo que eu preciso, encontro em Ti. O meu maior tesouro é o Teu amor. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, pede pro Senhor, me guia a Tua presença, Senhor. Quero Te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de Tua voz a me chamar. Faria tudo pra ter a Tua atenção, ao menos olhar, ver se a verdade em mim atende ao clamor do meu coração. Fecha teus olhos no teu lugar. Diz aí para Deus que você quer ouvir a voz dele. Sabia que esse Deus pode fazer você ouvir a voz dele agora? Sabia que esse Deus pode fazer você ouvir ele te chamar pelo seu nome agora e dizer para você: filho, filha, eu te amo. Filho, filha, eu estou contigo. Filho, filha, eu ouvi o teu pedido e eu vou resolver para você. Esse Deus pode fazer você ouvir a voz dele agora. Esse Deus que te ama. Pede para ele para ele falar com você. Diz aí: Pai, Pai de amor, fala comigo agora, eu preciso ouvir tua voz. Se o Senhor me ama, até mesmo se o Senhor existe, fala comigo agora, que eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir, eu preciso sentir talvez uma coisa que eu nunca senti, para ter a certeza do teu amor para a minha vida, para não me esquecer. Está difícil, está doendo, está quase impossível, mas se o Senhor se revelar para mim agora, eu vou ter minhas forças renovadas, restauradas, meu vigor restabelecido, minha esperança renovada em Ti. Se eu ouvir a Tua voz, se eu sentir a Tua presença, se eu sentir o Teu abraço agora. Espírito Santo, fala aos corações, fala aos ouvidos agora, Senhor. Sussurra nomes, lembra de promessas, renova promessas, entrega novas promessas para teus filhos que estão querendo ouvir a tua voz agora. Em nome de Jesus, declara que o Senhor ama teu filho, tua filha, que o Senhor é sempre com ele e com ela, sempre. Você nunca vai estar só, porque o Senhor é contigo. Você nunca estará abandonada, porque o Senhor é teu Pai, é aquele que fala com você e quer que você ouça a voz dele. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva para um lugar muito perto do Senhor, nos teus braços, para a gente ouvir a tua voz, ainda que o Senhor fale muito baixinho. Se a gente estiver muito perto do Senhor, a gente vai ouvir tua voz. O Senhor não é um pai que grita chamando os filhos de longe,
porque nós somos filhos que estaremos do lado do Pai, que estaremos muito perto do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor realiza grandes coisas no nosso meio. Obrigado, porque o Senhor tem um amor sobrenatural para as nossas vidas, e nós podemos te chamar de Pai, 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 Paizinho, Abba, Pai. Nós saímos daqui, todos nós, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, aprendendo e ensinando como renovar a comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor declare e derrame sobre a nossa vida a honra, em lugar da vergonha que o diabo tentou colocar nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Dá um aplauso bem lindo aí para o Senhor.